Boa tarde. Então, aí a gente está aqui em cima com a equação reduzida da circunferência, que é essa daí que eu sublinhei de vermelho, tá? E aí a gente vai estender, vai abrir essa equação e vai fazer a equação geral da circunferência, né? A gente chama de equação geral da circunferência. Como é que a gente faz isso? Se aí você tem esse termo aqui, ó, x menos a ao quadrado, eu vou fazer aqui no cantinho, x menos a ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar x menos a vezes x menos a, tá? E como é que a gente faz essa multiplicação? O primeiro termo, que é o x, a gente vai multiplicar por cada um dos outros dois termos. Então, olha como é que vai ficar x vezes a e x vezes menos a. Isso daí vai ser igual ao quê? X vezes x, x quadrado. X vezes menos ax, tá? E aí a gente faz a mesma coisa com o outro termo, que é o menos a. Então, vai ficar menos a vezes x, menos a vezes menos a. Então, vamos lá. Menos a vezes x dá menos ax. Menos a vezes menos a dá mais a ao quadrado, tá? Então, a nossa expressão no final ficou x ao quadrado menos ax dá menos 2ax mais a ao quadrado, tá? Você pode refazer esse mesmo processo para o y menos b, tá? E só lembrando o seguinte, esse a aqui é a coordenada x do centro e esse b é a coordenada y do nosso centro, tá? Então, como é que vai ficar essa expressão aí? Vai ficar x ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, tá? Isso somado com y menos b ao quadrado é y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado, fazendo o mesmo passo que eu fiz ali para o x, tá? Isso tem que ser igual ao raio ao quadrado, tá? E aí, reagrupando todo mundo, e outra coisa que eu quero falar, esse A e esse B, que são as coordenadas do centro da circunferência, ele nada mais são do que números, tá? Tudo bem, aí a gente colocou duas letrinhas, A e B, mas eu quero que pense nele como números, tá? Então, como é que isso ia ficar? Como é que a gente pode agrupar isso daí? Vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes a vezes x, tá? Mais y ao quadrado menos 2by, tá? Mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Isso tem que dar zero, tá? Então, lembrando o seguinte, o a e o b são números, tá? São números. E o r ao quadrado, que é o raio, também é um número. Então, isso daqui, ó, nessa parte daqui vão conter só números, tá? Na nossa equação geral, essa parte aí vai ser representada só por números, tá bom? Então, ó, a gente vai fazer uma relação dessa equação daí de cima com o nosso exemplo aqui de baixo, tá? Qual é a relação? Se vocês olharem, essa equação aqui, ó, asterístico, que está aí de vermelho, ela começa com x quadrado. A nossa equação aqui também começa com x quadrado. Então, beleza. Mantive, né? Como é que eu vou descobrir quem é o centro? Lembrando que o centro é o A e o B, né? São as coordenadas do centro. Então, se vocês fizerem uma comparação, ó, vou até escrever aqui embaixo de vermelho. X ao quadrado, tá? Aqui, eu até escrevi um pouco errado, talvez seja melhor se eu escrever da seguinte maneira. Só um segundo. Vamos dar 2 passinhos para trás, para a gente escrever de uma outra forma. Essa nossa equação aí que eu chamei de asterístico, eu vou escrever ela como x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax, tá? Menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Porque aí, quando a gente comparar com a nossa equação dali de baixo, vai ficar mais entendível, tá? Vai ficar mais simples. Então, agora comparando, sim, a equação que está ali em cima com a equação do nosso exemplo.
Isso ia ficar x² mais y² menos 2 vezes a vezes x. Lembrando que esse a aí é a nossa coordenada do centro, tá? É a coordenada x do centro. Menos 2by mais a² mais b² menos r², e isso igual a zero, tá? Então, comparando essas duas equações que estão aí, a gente percebe o quê, ó? A gente percebe que o menos 10x, ele vai ter que ser igual ao menos 2 vezes a vezes x. E quem era o a? É a coordenada x do centro, tá? Então, isso vai ficar como? Vou pegar a caneta preta de novo, vai ficar menos 10x tem que ser igual a menos 2ax, tá? De cara, olha o que a gente consegue fazer. Cortar esse x com esse x, tá? A gente pode cortar. E cortar também os sinais de menos. Cortar o menos daqui com o menos daqui. E aí só o que sobra vai ser 10 igual a 2a. E esse a aí é a coordenada x do centro, tá? Então o a vai ficar igual a 10 sobre 2 e o a vai ser igual a 5. Então a gente já encontrou a coordenada x do centro, tá? De maneira análoga, da mesma forma, a gente vê o quê? Vou até botar de rosa, ó. Que o 14y ele vai ter que ser igual a menos 2by. Então, ó, 14y tem que ser igual a menos 2by. De cara, a gente consegue cortar o y com y, tá? Então, vai ficar b é igual a 14 dividido por menos 2, tá bom? b é igual a 14 dividido por menos 2, a divisão eu posso fazer igual. 14 dividido por 2, normal. E aí dá 7. E aí eu troco o sinal. Então, isso daí vai ser igual a menos 7. Tá? Pronto, e aí eu já encontrei quem é o centro dessa circunferência. O centro da circunferência são as coordenadas 5 e menos 7. Tá? E aí o que falta a gente descobrir é quem é o raio, né? Quem é o raio dessa circunferência? E aí, se a gente olhar, ó, aqui, o mais 10, ele tem que ser igual. Tá? O mais 10, ele tem que ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado. Tá? Então, vai cá, 10 é igual. Só que a gente já sabe quem é o a, quem é o b. O a vale 5, então 10 tem que ser igual a 5 ao quadrado mais menos 7 ao quadrado, que é o valor do b, tá? Menos o raio ao quadrado, que é quem a gente quer, né? Tá? Isso vai ficar quanto? 10, 5 ao quadrado é 25. Esse 25 está somando. Eu mando para o outro lado, subtraindo. Tá? Menos 7 ao quadrado é igual a 49 positivo. Esse 49 está somando. Eu mando para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar menos 49. Isso daqui tem que ser igual a menos r ao quadrado. Tá? Então, vamos fazer essa continha aí. Ó. 10 menos 25 vai dar menos 15. Menos 15 menos 49 dá menos 64. Então, vai ficar menos 64 igual a menos r ao quadrado. Como eu tenho menos de um lado e menos do outro, eu consigo cortar esses menos. E aí o raio vai ser igual a raiz de 64. Lembrando que aqui, ó, nessa expressão de cima, o raio aqui está ao quadrado. Ó, o raio aqui está ao quadrado. Então, a operação inversa da potência é a radiciação. Então, vai para o outro lado como raiz. E aí o nosso raio vai ser igual a 8. Pronto, encontramos também o raio. Raio igual a 8. Então, dada essa equação geral, uma forma fácil que a gente faz é esse termo, o termo que acompanha o x, que no nosso exemplo foi o menos 10x, né? Que no nosso exemplo foi o menos 10, esse termo aí, menos 10x, a gente chama de menos 2ax, né? Por conta da nossa dedução da fórmula. E o termo que acompanha aí o y, que no caso é o 14, né?
a gente pega esse 14y e chama ele de menos 2by. E é claro, de cara a gente vai cortar x com x, y com y, tá? Que nem a gente fez no nosso exercício. E o número que tiver aí solto, na nossa equação geral, o número que tiver solto, que no caso aí é o 10, a gente diz que esse número aí é igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos r, que é o raio ao quadrado, tá? E lembrando que o a e o b são as coordenadas x e y do centro da circunferência. Beleza?